Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui a nossa missão é pegar aqueles assuntos bem complexos e transformar em algo claro, algo que a gente consiga realmente entender e organizar. Sabe aquela sensação de ter um texto gigante, super denso na sua frente e não saber nem por onde começar? É exatamente essa a pergunta. Como que a gente transforma esse mar de informação, essa complexidade toda, em um insight que seja claro e que a gente possa usar para alguma coisa? Pois é, hoje a gente vai fazer mais do que só explicar um assunto. A gente vai, na verdade, revelar um método, um passo a passo para construir o que podemos chamar de uma arquitetura do entendimento. É isso mesmo, construir conhecimento, tijolo por tijolo. E para colocar isso em prática, para a gente ver como funciona, vamos encarar um desafio de verdade. Nosso estudo de caso hoje vai ser um texto, olha, fascinante, mas bem denso, sobre cosmologia antiga. Pensa num verdadeiro labirinto de ideias. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa do caminho para hoje. Primeiro, a gente vai ver um roteiro para o entendimento. Depois, vamos desconstruir a estrutura. Em seguida, aprofundar com a análise. Daí, a gente aprende a tornar a informação clara. E, por fim, como ir da leitura à maestria. Bora lá? Ok, vamos começar então. Nosso primeiro passo é justamente esse: criar um roteiro para conseguir entender as coisas. E a base para isso é um sistema bem direto, que podemos chamar de método de análise estruturada. Pensa nesse método como um projeto de arquitetura, só que para ideias. Ele tem 3 etapas bem simples. Primeiro, a gente vai desconstruir. É como se a gente estivesse procurando as vigas de sustentação do argumento, sabe? Depois, a gente vai analisar, que é olhar de perto do que essas vigas são feitas, as evidências, as suposições e, por último, vamos clarificar. É hora de montar tudo de novo, mas de um jeito que faça sentido e que fique na nossa cabeça. Então vamos lá. Mãos à obra com o primeiro passo: desconstruir. Vamos pegar aquele nosso texto sobre cosmologia antiga e aplicar isso na prática. O objetivo? Encontrar a ideia central. A pedra angular, sabe? A base de todo o argumento. E achamos! A grande ideia central do texto é essa aqui, a causalidade divina. Para pensar no que isso significa. É uma visão de mundo onde não existe acaso. Absolutamente nada acontece por coincidência. Cada evento, do menor ao maior, é um ato direto da vontade de um deus ou de vários deuses. E o mais impressionante não é nem a ideia em si, mas o alcance dela. Isso não era só uma crença qualquer, era o eixo fundamental da realidade para eles. Explicava literalmente tudo. Porque alguém não conseguia ter filhos, como no caso de Sara, causa divina. O que fazia Sansão se sentir atraído por certas mulheres? Causa divina. Uma nação inteira passando fome. Também, tudo tinha essa mesma explicação. Beleza. Agora que a gente já identificou a viga mestra, a ideia central, é hora de ir para o passo 2, a análise. Vamos dar uma de detetive agora. A gente vai investigar quais são as evidências e as premissas que sustentam essa visão de mundo tão diferente da nossa. Olha só essa citação, ela é a evidência perfeita. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. É muito direto, né? Não tem meio termo. A mesma entidade divina é a fonte de tudo, da luz e da escuridão, da paz e do que a gente chamaria de mal. Isso quebra totalmente a nossa lógica moderna de separar bem e mal em caixinhas diferentes. Isso aqui revela muito sobre a mentalidade da época. Para eles, o que definiu o poder de um deus não era se ele era bom ou mal, era o controle. O poder de verdade estava em ser a causa de todos os resultados, dos bons e dos ruins. Era um poder soberano, absoluto. Agora, se preparem para um quebra-cabeça. Dê uma olhada nesses 2 textos. Em um, diz que Deus incitou Davi, no outro diz que foi Satanás. Para a gente hoje, isso soa como uma contradição gigantesca, certo? Mas e se eu disser que para eles não era? A análise mostra que a lógica por trás disso era outra, completamente diferente. E a solução para esse problema é um conceito fascinante chamado de verdade dupla. A ideia é a seguinte: um agente secundário, como Satanás, pode até executar a ação, mas a causa primeira, a responsabilidade final, ainda é da divindade suprema. Pensa num CEO de uma empresa. Ele define a estratégia, mas é um gerente que executa a tarefa. A ação é do gerente, mas ela só acontece dentro do plano maior do CEO. É uma hierarquia de causas.
E o mais legal é que essa forma de pensar, essa estrutura, não era uma exclusividade de Israel. O texto mostra que esse era basicamente o sistema operacional padrão para toda a região do Antigo Oriente Próximo, seja na Mesopotâmia com Marduk, em Ugarit com Baal ou no Egito com Ra, a lógica era a mesma. Muito bem, chegamos ao terceiro e último passo, a clarificação. É aqui que a mágica acontece. A gente pegou todas as peças, desconstruiu, analisou e agora é hora de juntar tudo de novo. Vamos sintetizar essa informação toda para criar insights que sejam claros e, mais importante, que marquem. Olha só o poder da síntese na prática, uma tabela como essa. A gente coloca as culturas lado a lado, os nomes dos deuses mudam, Yahweh, Marduk, Baal, mas olha o padrão. O domínio sobre a fertilidade, a guerra, os desastres, a estrutura de controle é praticamente idêntica. A gente saiu de um monte de informações espalhadas e chegou num padrão claro, visível. Isso é transformar dados em conhecimento. E é exatamente isso que é sintetizar. Não é só fazer uma lista do que cada um fazia, é colocar essas listas uma do lado da outra para enxergar o que elas têm em comum, para revelar um padrão que estava escondido ali o tempo todo. É nesse momento que os fatos soltos viram uma estrutura de conhecimento. É aí que a gente entende de verdade. E para garantir que esse conhecimento fique mesmo, nada melhor do que exemplos concretos. Uma coisa é falar do conceito abstrato de controle divino sobre a fertilidade. Outra coisa, bem diferente, é lembrar das histórias de Sara, de Raquel, de Ana. Os exemplos transformam a teoria em algo real, palpável. Fica muito mais fácil de lembrar depois. Ok, então a gente passou por todo o método. Desconstruiu, analisou, clarificou. Mas no final das contas, qual é a grande sacada disso tudo? O que faz a gente sair de uma simples leitura para um domínio real do assunto? A resposta é simples, mas poderosa. A estrutura é a chave. É ela que destrava o entendimento. É ter um método para encontrar a estrutura escondida na informação que nos permite transformar aquele caos inicial num palácio de clareza, como diz o slide. É uma ótima imagem, não é? E o mais importante, esse método todo, essa ideia de buscar a estrutura, não serve só para textos antigos de cosmologia. É uma ferramenta universal. Serve para qualquer área do conhecimento. Ela nos dá o poder de construir nossa própria arquitetura de compreensão a partir de qualquer material. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Qual será a próxima arquitetura escondida que a gente pode descobrir?